Oi, gente, bora começar o nosso Fran Responde de hoje. E hoje não tem como eu trazer qualquer outro assunto que não seja esse, né, do nosso momento, coronavírus, Covid-19, que é o que mais está sendo aí motivo de desespero, de angústia, de preocupação, e eu não poderia deixar de abordar isso aqui com vocês, porque eu tenho muita coisa importante e relevante para falar a respeito disso. Primeira coisa que é muito importante, que a gente compreenda que nós temos sim um problema, o problema já está acontecendo, as pessoas já estão adoecendo e a gente precisa entender de uma vez por todas que não há uma outra forma senão o nosso isolamento social, de a gente se proteger um pouquinho mais disso. Eu tenho acompanhado com muita frequência o Átila Yamarino, que é uma grande referência no assunto, você pode procurar ele aí, ontem inclusive, aqui não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas no dia 20 do 3, dia 20 de março, ele fez uma live que hoje, 18 horas depois dessa live, já tem mais de 1,5 milhão de visualizações e ele realmente traz ali informações muito importantes e relevantes, né? Ele é doutor em virologia, ele é biólogo, ele tem um estudo bem aprofundado nessa questão vírus e ele é uma fonte segura onde a gente pode se amparar nesse momento e não há um outro caminho para nós a não ser o isolamento social. E eu percebo daqui que tem muita gente que ainda não se deu conta do tamanho, da proporção aí do problema que tá para chegar para todos nós. Eu não sei em que cidade você tá agora. Nesse momento aqui onde eu tô, em Ceará, Santa Catarina, né, a gente não tem números alarmantes ainda, mas isso vai chegar sim em todos os lugares. E para que a gente se proteja um pouquinho, a gente precisa entender que não dá mais para sair de casa, não dá mais para brincar com a história, porque o negócio é muito sério. O Átila, na live dele, trouxe uma previsão pautada em números, né, em estatísticas, que nós temos aí sem o isolamento social total, ou seja, se ficarem ainda muitas coisas funcionando, até agosto nós vamos ter mais de 1 milhão de pessoas mortas. E se a gente conseguir fazer a parada total, todo mundo ficar em casa, não sair, ficar em casa não é sair para passear, não é levar o cachorrinho na rua, não é levar o filhinho para tomar sol, ficar em casa é ficar em casa, é como se você estivesse preso mesmo, você tá preso, mas você tá preso aí na tua prisãozinha de luxo, onde você tem os teus recursos e as tuas coisas, e a gente precisa entender isso. E a gente conseguindo fazer isso, empresas parando, de verdade o país parando, o que a gente pode ter aí não é nem uma grande recuperação, mas ao invés de milhões, nós teremos milhares de pessoas mortas. Ou seja, agora a gente não tem que mais decidir se a gente quer ou não sair de casa, a gente tem que decidir se a gente está disposto a pagar o preço de ter milhões de pessoas mortas no nosso país. Falando que entre esses milhões podem estar pessoas que você ama, né? E a gente precisa entender agora se a gente está pronto, se a gente está preparado para perder as pessoas que a gente ama. A gente está falando aí dos avós, dos pais e também de pessoas jovens, porque se não tiver leito para todo mundo, não importa a idade que tu tem, não vai ter o que fazer. Então, o meu primeiro recado é, se você ainda está saindo, se você ainda tem dúvidas do que fazer, pare agora. É para ontem, né? Não se iluda com remédio, com gargarejo, ainda não tem nada comprovado, tudo ainda está em fase de testes. E ainda que surja com muita velocidade alguma coisa, para que isso surja, a gente vai levar meses. E em meses nós já teremos perdido muitas pessoas. Então, meu primeiro recado em relação ao coronavírus, e a gente já vai falar sim sobre a nossa questão mental, que também é muito importante para essa hora, mas por hora o que a gente tem que priorizar é a vida das pessoas. Então, não importa a idade que você tem, esquece o futebol, esquece a saidinha, esquece o churrasquinho, porque isso ainda tá rolando, infelizmente, nesse momento, e agora é a hora de a gente de verdade se fechar em casa e sair só de verdade, algo muito emergencial, né? E emergencial não é passeio, emergencial não é dar uma voltinha. Então é importante que agora todos nós possamos pôr aí a nossa mão na consciência e entender que muitas dessas mortes podem ser evitadas se a gente de verdade se posicionar agora de forma coerente. É para ontem. Não importa onde você tá no país, não importa qual é a tua cidade, não importa se aí as coisas ainda não mudaram muito, as coisas vão mudar. E eu sugiro fortemente que você procure aí o Átila, né, e procure a live dele, a live de 20 do 3, que traz ali muita informação pertinente. Então, não sei em que momento você está vendo esse vídeo também, mas ele está atualizando e fazendo lives aí com frequência. Ele tem um canal no Telegram também, que é muito bacana, onde ele traz muita informação pertinente do que funciona, o que não funciona. E, de fato, tudo isso que tem saído agora é muito balela, né? Tem um medicamento aí, que agora não me recordo o nome, que ele está em fase de experimentação, mas também não há nenhuma garantia, ainda que surja, não há medicação para todas essas pessoas. Então, para agora, a única coisa que de verdade a gente pode fazer para contribuir aí é ficar em casa. Então, se você ainda tem dúvida, o meu recado para você é pare e fique em casa. Se você tem amor aí, as pessoas que estão perto de você,
é a forma que você pode contribuir. E aí, fora isso, busque informações pertinentes, então, né? Não fica repassando tudo que é coisa que você recebe, porque a gente recebe um monte de balela, um monte de baboseira aí nos nossos telefones, e não é coerente que a gente passe. Nós também temos responsabilidade sobre toda essa problemática que está acontecendo agora, é um problema de todos, né? Não é do azul, do amarelo, do preto, do branco, do rico, do pobre, somos todos nós. Então, a gente tem responsabilidade em relação a isso, e se é para você compartilhar algo, que seja algo de fonte segura. Então, estude isso primeiro, vá atrás, para que você não seja mais um aí a contribuir com um monte de besteira que está sendo espalhada. Uma outra coisa muito importante, então, que a gente filtre essas informações, pegue ali o que é relevante, mas que a gente não fique nessas informações o tempo todo. E aí eu já entro agora na nossa questão saúde mental, na nossa questão psicológica, porque aí você vai ficar afetado o tempo todo por essas informações, o teu foco vai ficar sendo só esse, vai se sentir muito angustiado e é até possível que você desenvolva alguns sintomas coerentes com isso pela questão foco. A nossa mente tem um poder enorme, gigantesco, que a gente não tem nem noção às vezes, e quando você fica alimentando e reforçando ali um comando, ela acaba te devolvendo em recursos. Então, cuidado com as informações que você tem visto e também com a quantidade de tempo que você tem passado nas redes sociais buscando essas informações. Dito isso, tenha pelo menos os cuidados básicos, né? Álcool, mão lavada, que é muito melhor ainda do que o álcool, então lave bem as tuas mãos, cuide dos teus filhos, preste atenção, se você porventura precisa ir ao mercado, né, cuida, não esquece que no mercado, na farmácia e nos hospitais, existem pessoas lá e que também têm família, e elas também querem voltar bem para as famílias delas, então vamos colocar um pouquinho a mão na consciência, lotar mercado não é para agora, gente, a gente precisa de verdade ir lá, pegar o que precisa só para agora e acabou, se enfia em casa e inventa um negócio, dá um jeito, porque a gente está botando em risco aí muita vida. Então cuida, presta uma atenção, tenha um respeito especial e se porventura você precisa ir nesses locais, se proteja, se cuide, mantenha a distância das pessoas, tenha ali o cuidado de higienização mínimo, porque é o mínimo de verdade que a gente pode fazer agora para esse momento e para a gente contribuir. Dito tudo isso, que é extremamente importante, a gente passa aí para alguma parte que traz um pouquinho mais de leveza. Vamos deixar um pouquinho mais leve esse vídeo, eu quero acompanhar aqui para não deixar de falar nada para vocês. Então, muito importante que nesses momentos a gente se trabalhe na mudança de foco. O que isso quer dizer? Que é aquilo que você escolhe focar, o que você vê. Então, se a gente ficar só no ruim nesse momento, é só o que a gente vai ver, é só o que a gente vai sentir, isso vai gerar muita angústia. Então, o que é importante? Tenha informação, saiba como se proteger, fique em casa e faça mudança de foco. Mudança de foco é você pensar qualquer outra coisa, trazer ali para o teu espaço mental qualquer outra coisa que não seja aquele fator ali que está te incomodando. Então, vale qualquer pensamento que seja muito legal e que faça com que você se conecte. Vale você aprender alguma coisa, vale uma conversa, se não for sobre o assunto que está te incomodando. O nosso cérebro tem a capacidade de focar em uma única coisa por vez. Então, se você está dando para ele só informações que estão te angustiando, é isso que você vai receber, né? Agora, se você dá para ele uma outra informação, também é isso que você vai receber. Então, trabalha na tua mudança de foco, trabalha no teu movimento corporal, né? Uma atividade física auxilia bastante para que o teu cérebro entende também os teus movimentos. Então, se você está ali angustiado, tenso, ele está entendendo isso, está te devolvendo esse recurso. Agora, se você consegue trabalhar aí uma mudança aí no teu corpo, enfim, um movimento, ele também já entende diferente. Isso também auxilia você um pouquinho mais. Trabalhe na tua respiração, percebeu que está ficando ansioso demais, que está hiperventilando, que a respiração está muito rápida. Então, trabalhe na tua respiração, faça algumas pausas, inspira devagar, joga o arzinho também devagar para fora. E se conecta com esse momento, saindo aí de todas as preocupações para essa hora, né? Para que você possa dar uma abrandada aí na questão ansiedade. O que mais que é muito importante? Lembra que tem aqui atrás, ó, bem esse quadrinho branco aqui, da Marla de Queiroz, e ele diz assim: pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar. Então traga para esse momento, procure trazer aí um ambiente de leveza para dentro da tua casa, apesar do desafio e apesar dos cuidados extremos que nós precisamos ter agora, procure trazer momentos de leveza, de calmaria, de risada. E aí a gente já entra em algumas formas aí de você usar bem o teu tempo, né? E a primeira coisa é, sabe aquele montão de coisa que você sempre quis fazer e você nunca tinha tempo? Que você estava sempre na rua ou sempre trabalhando?
você tem agora uma grande chance de fazer isso. Então agora vai atrás de tudo aquilo que você queria fazer e nunca tinha tempo, aquele quartinho bagunçado lá para você arrumar, aquela gaveta, né, aquelas coisas que estão empilhadas em algum lugar, aquelas roupas que talvez você precise tirar do armário para fazer uma doação. E aí agora é a hora de você de verdade dar uma olhada para tudo isso, para que depois, quando essa crise passar, e ela vai passar, esperamos que sim, em breve, né, para que você possa ter ao menos aproveitado muito esse tempo e aproveitado de forma coerente. Uma outra coisa muito importante, quantas vezes você saiu para trabalhar sem querer, né, com vontade de ficar em casa, e não é nem porque você não gosta do seu trabalho, de repente você até gosta, mas eu tenho certeza absoluta que algum dia você quis ficar em casa, de repente foi aquele dia que teu filho estava dodói, ou que ele pediu para você ficar um pouquinho mais, e você não pôde ficar, você precisou sair, né, e agora, apesar de nós estarmos em casa por uma questão que não é nada animadora, ainda assim nós estamos. Então que você possa sim se colocar a curtir esses momentos. Na verdade agora é tudo o que nós temos. Então que a gente possa aproveitar e fazer isso valer ao máximo. Mas quando eu digo valer ao máximo é se conectando você, a tua família e dentro da tua casa. Não é pra gente se conectar com as pessoas, não é pra gente sair, não é pra gente fazer festa, não é pra gente fazer reunião. Então é muito importante que agora você use tanto para organizar as coisas que você tem na tua casa, para tirar o que você não precisa mais, para se conectar aí um pouquinho com as pessoas que você ama, né? Além disso, é uma boa hora, por exemplo, para você fazer aí um planejamento financeiro, talvez, né? Quanto tempo faz que você não para dar uma olhada no teu planejamento financeiro? Talvez agora seja um momento em que a gente vai precisar conter aí uma série de despesas, enfim, e desenvolver aí algumas possibilidades de, enfim, guardar recursos e tudo mais. Então, talvez seja um bom momento também para que você possa se planejar em relação a isso. Dá uma olhada nas contas, dá uma olhada naquilo que você gasta, né? Tem muita paciente que eu recebo que vem com essa questão, né? E agora como faz, né? O que serve de verdade tudo isso? Então é um momento de a gente até repensar algumas das coisas aí que no geral são grandes valores para nós, mas quando a gente para e vive um momento como esse, a gente entende que o grande valor é a vida, que o grande valor são as pessoas que a gente ama, esse é o grande valor. Uma outra coisa muito importante, use esse momento para evoluir, para aprender, para se desenvolver. Tem tanto conteúdo bacana, pertinente na internet, gratuito, né? Claro que pesquise são fontes confiáveis, mas você acha muito conteúdo bacana e relevante, então é um bom momento aí para você se desenvolver, para você estudar, né? Aqueles livros que você sempre quis ler, né? Apesar de você não poder ir agora numa livraria para comprar esses livros, talvez você possa ler o que você tem em casa, talvez você possa comprar aí alguns e-books pela internet, lê-los também. Então, uma boa hora para a gente pôr aí, inclusive, a nossa leitura em dia, né? Ouvir uma música, às vezes a vida é tão agitada e tão corrida que a gente não tem tempo para ouvir uma música. Então é um bom momento, é um momento de você ouvir música, de você estudar, de você se desenvolver, né, de você talvez assistir, inclusive, as séries que você queria e você nunca teve tempo, ou talvez buscar aí, ao invés dessas séries, algumas coisas que te tragam um conhecimento também, de repente é um documentário legal que vai contribuir com você. Então agora você tem tempo para fazer isso, aproveita e faz. Uma outra coisa muito importante, atividade física. Apesar de nós não estarmos no momento onde a gente pode ir para academia, é importante que a gente brinque que a academia está na nossa casa e existe uma série de recursos para a gente utilizar aí em casa, e uma série de treinos que são leves, que você pode utilizar, e nem que seja sair dançando, é extremamente importante que você tenha aí alguma atividade física para esse momento e tá em casa, não tem desculpa, não tem a desculpa do não tenho tempo, porque essa é uma grande desculpa que eu escuto no consultório. Eu não tenho tempo de ir pra academia, né? Então agora não tem essa desculpa, a gente não tem noção de quanto tempo a gente vai ficar em casa, então começa para ontem, implementa aí a tua atividade física. Uma outra coisa legal, vai aprender uma receita nova, né? Inventa uma comida legal. Usa o que você tem em casa, se você tem filhos aí, bora botar as crianças para cozinhar, para inventar uma coisa diferente, é uma forma boa e bacana de você conseguir passar o teu tempo e passar o tempo de uma forma relevante, interessante. Uma outra coisa bacana, artesanato, né? Para quem gosta, claro, você vai ver aí se você se identifica ou não, mas às vezes é um artesanato, às vezes é um pintar um desenho, né? Com teu filho, ou você mesmo com filho, sem filho, não importa. Experimente fazer coisas agora que te tragam aí essas sensações, que são sensações positivas, que são sensações que às vezes nos remetem à infância, e isso tudo ajuda muito. Uma outra coisa muito bacana, converse com as pessoas. Converse com as pessoas que você ama, que talvez estão aí na tua casa contigo, né? Talvez agora você tenha tempo de olhar nos olhos, de pegar na mão, de abraçar, né? Então faz isso por você, já que vocês estão na mesma casa e aí vocês estão protegidinhos, né? É a hora de olhar um no olho do outro e de poder conversar. Uma outra coisa muito importante, use o teu celular a teu favor nessa hora. Use ele para aproximar
as pessoas que você não pode estar pertinho agora, né? A gente tem o aniversário da Manu daqui a alguns dias, da gravação desse vídeo, e a gente tava falando, poxa vida, né? A gente queria sair, viajar e tal, e não vai dar pra fazer nada. E, inclusive, não vai dar pra receber ninguém em casa também. E aí o meu marido disse, vamos fazer um almoço live, né? Uma live almoço live, sei lá. E ele disse, a gente faz o almoço e convida os avós e cada um pega o seu celular e eles partilham ali, fazemos o almoço todos na mesma hora e podemos cantar parabéns e almoçar todos juntos, apesar da tela do celular. Então que agora a gente possa usar esse recurso, é a fase sim de a gente se adaptar, né? A gente é muito criativo, a gente é muito inteligente, o brasileiro é um povo muito bacana quando se fala de criatividade, então agora é a hora de a gente usar a nossa criatividade para fazer esse momento passar com a maior leveza que a gente puder, mas não esquecendo do tamanho do nosso compromisso, do compromisso de cada um de nós com essa problemática que está vindo e que não é a exclusividade de um ou de outro, é de todos nós e a responsabilidade também é de todos nós. Então eu espero que de verdade nós possamos estar juntos todos, né, por essa causa, para que ao final disso tudo a gente não se arrependa por não ter cuidado mais, dado mais atenção e valorizado isso, que é um grande problema, né? Sai aí das especulações e vai para fontes seguras. Já citei aqui, né, o Átila, então procura ele aí. Você consegue encontrar ele no Instagram, no YouTube, você vai encontrar em tudo, mas é só você digitar Átila e Amarino que você vai encontrar ele aí em todos os lugares e é uma grande referência nessa hora para que a gente possa ter informações verídicas que vão contribuir com a gente. Combinado? Gratidão enorme por ficar comigo aqui até o final. E se você achou que faz sentido, que a gente pode contribuir com alguém através desse vídeo, compartilha ele com as pessoas que são importantes para você. Beijo grande!